A Web Rádio SBIM tem a honra de receber nos seus estúdios a doutora Lúcia Helena de Oliveira, que é assessora de imunizações da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio da Web Rádio Vacinação e Longevidade. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu queria te pedir para a gente começar bem do começo mesmo, explicando o que é a Organização Pan-Americana de Saúde, quais são as funções dela e, obviamente, no contexto das imunizações. Bem, para contar um pouquinho da história, a Organização Pan-Americana da Saúde é uma organização anterior à Organização Mundial da Saúde, que foi criada há mais de 115 anos na região das Américas. E quando, há 75 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde foi criada, convidou a Organização Pan-Americana da Saúde para ser a oficina, para ser o escritório da OMS na região das Américas. Por isso, nós somos duas organizações, a Organização Pan-Americana da Saúde e o escritório da Organização Mundial da Saúde. O papel básico da Organização Pan-Americana e Organização Mundial da Saúde é apoiar os Estados-membros, no caso da OPAS, os Estados da região das Américas, em todas as questões relativas à saúde. Questões relativas a políticas de saúde, apoiar os países a implementar essas políticas de saúde nos mais diversos âmbitos. Imunização é um deles, mas trabalhamos também com doenças crônicas, com outras doenças transmissíveis, trabalhamos com gênero, com violência, com trânsito e outras tantas ações de saúde. E hoje a gente falando aqui, puxando um pouco para o nosso lado, que o tema é imunizações, né? Quais são as principais preocupações da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, em relação às imunizações? Bem, a história de imunizações na região das Américas é uma história de muito êxito. Nós somos considerados, quando comparado a todas as outras regiões das regiões do mundo, como a região mais avançada em termos de imunização. Nós fomos a primeira região do mundo a erradicar a varíola, nós fomos a primeira a erradicar a polio e fomos a primeira a eliminar o sarampo. Isso nos dá realmente assim, anos-luz na frente das outras regiões. Também fomos a primeira região a introduzir as novas vacinas de rotavírus, de pneumococo, de HPV. A nossa região foi a primeira região a ter essa introdução massificada em termos dos países. No entanto, nos últimos anos, eu diria nos últimos meses, existe uma enorme preocupação, porque algumas das doenças que já estavam consideradas eliminadas, como é o caso do sarampo, nós estamos a portas de tê-las novamente endêmicas nos países. Hoje em dia, a Venezuela já perdeu a certificação de eliminação do sarampo, porque completou em junho, no dia 30 de junho, 1 ano de circulação do vírus do sarampo endêmico, e isso é o critério para a perda do certificado de eliminação. Do Brasil vence em fevereiro, é isso? O do Brasil vence em fevereiro de 2019, ou seja, se o Brasil não conseguir controlar esse surto, que hoje, dados de hoje, são 1.788 casos confirmados, se esse controle do surto até fevereiro de 2019 não for alcançado, o Brasil também perderá a certificação. E não só o Brasil e a Venezuela, nós temos sarampo hoje em dia em vários outros países. Nós temos países no Peru, na Colômbia, na Argentina, no Equador. E a gente está vendo a doença se alastrar de forma muito rápida e sem o devido controle que deveria ter. E o controle que existe, o único controle que existe para segurar um surto é vacinar. Não existe outra forma de controlar um surto. É vacinar, vacinar e vacinar. Isso nos deixa bastante preocupados, não somente a OPAS, evidentemente, como a OMS e como todos os países, porque foi um avanço enorme que nós tivemos com a eliminação do sarampo, algo que foi pensado por um grande nome da vacinação e que é brasileiro, que é o Dr. Ciro de Quadros.
com quem eu tive o prazer de trabalhar muitos anos, ele pensou a erradicação da polio no mundo, ele pensou a eliminação do sarampo, e quando nós alcançamos isso e tivemos, a eliminação foi determinada em 2016, agora nós estamos numa situação bastante caótica. E é bom, parece talvez óbvio, mas eu acho importante a gente frisar, quando a gente fala do certificado, a gente não está falando de um papel na parede, né? A gente está falando de uma condição de saúde pública, em que pessoas deixam de adoecer e de morrer por conta de uma doença que pode ser prevenida pela vacinação. Então, quando a gente fala de perder, o risco de perder o certificado, não é de ter que tirar um quadro da parede, é de ter que encarar filas nos hospitais, internações, morte, sofrimento, dor, perdas sociais, perdas afetivas, né? Por conta de um problema de saúde que pode ser prevenido com uma simples vacinação. Uma vacina que existe há décadas, que vem comprovando a sua eficácia há décadas, né? Inclusive possibilitando a conquista de um certificado que diz que, graças a essas ações de vacinação, o país está livre da circulação do vírus. Mas aí vem as baixas coberturas vacinais, a gente relaxa. O que você acha que isso se deve? Há uma tendência natural de nós, todos seres humanos, a não nos preocuparmos com a prevenção desde que a gente não esteja numa iminência do risco, né, imediato, né? Parece que deixou de ver a doença, começa a achar que não precisa mais vacinar. É isso? Em primeiro lugar, é muito bem lembrado o fato de você ter dito que não é só um certificado, não é um quadro na parede, é exatamente isso que você mencionou. Nós tínhamos no passado muitas hospitalizações por sarampo, mortes por sarampo, sequelas neurológicas que o sarampo deixava, e com uma vacina que é super efetiva, uma das vacinas mais efetivas que nós temos, realmente nós conseguimos eliminar essa doença, eliminar a circulação e não ver mais. Tanto hoje em dia que os médicos mais jovens, eles não sabem o que é sarampo. Lamentavelmente, eles estão começando a saber novamente. Mas até um ano atrás, médicos mais jovens, eles não... Exatamente, era uma doença de livro, que eles não conheciam mais. E até isso é um perigo, porque, na verdade, quando eles veem um caso, eles não sabem reconhecer. Eu acho que a questão das coberturas vacinais, como você mencionou muito bem também, à medida que nós não vemos mais a doença, nós esquecemos que ela existe. E pensamos que todo mundo está vacinado. E não é assim. Vacinação é ano atrás ano, atrasando. São todos os anos. Vacinação do sarampo para manter a condição de eliminação, a criança ou o grupo etário que foi definido que tem que ser vacinado tem que tomar as 2 doses de vacina. Porque a vacina, apesar de ser muito efetiva, ela tem uma efetividade mais ou menos 95%. Você sempre fica aí com um grupo de 5% que não foi vacinado e que esse grupo pode ir aumentando e te criar uma bolsa de pessoas suscetíveis e que ali vai se instalar o surto novamente. Então, por isso é muito importante que as crianças, no seu calendário vacinal, tomem as 2 doses de vacina. Quando ocorram as campanhas de segmento, que se chama, que são as campanhas indiscriminadas, que a gente deve vacinar todas as crianças menores de 5 anos de idade, independente se a criança foi vacinada anteriormente ou não. Porque isso é uma ação de saúde pública, isso não é uma ação individual. Então, quando se organiza uma campanha de segmento, os pediatras têm que nos ajudar e dizer para os seus pacientes que, sim, eles têm que ir ser vacinados de novo, não por ele como indivíduo, mas sim como uma ação de saúde pública que se está fazendo para eliminar a circulação do vírus. É aquela coisa, e os pais que dizem, não, mas já levei, não vou levar. É importante pensar exatamente desse ponto de vista da coletividade, né? Exatamente. Como é que eu gostaria que agisse? Porque na hora que outros pais atuam dessa forma, eles ampliam a proteção para mim. No momento, as principais preocupações da OPAS estão voltadas, as atenções estão voltadas para essa questão do sarampo e da poliomielite também. A polio também é uma situação bastante alarmante, porque a polio ainda não está erradicada no mundo inteiro. Tem alguns poucos países ainda onde há circulação do vírus autóctone, selvagem autóctone da poliomielite. E sempre temos o risco de importação, principalmente porque hoje em dia você pega um avião da África e está aqui 12 horas depois. Então, o mesmo risco existe.
E as coberturas de pólio estão diminuindo também em muitos países. E no Brasil também. Então, o Brasil, que tem um contato com a África muito próximo de voos diários, muitos voos diários, é um risco para o Brasil importar um caso de pólio e, se não tiver uma vigilância epidemiológica que seja muito rápida, muito adequada e que imediatamente detecte que existe um caso de paralisia flácida aguda e que esse caso pode ser um caso de poliomielite, nós podemos podemos importar a doença e, se a cobertura está baixa, ter um surto de pólio, que aí sim seria uma tristeza. Um retrocesso inimaginável. Inimaginável, né? Em termos de saúde pública, exatamente. E acho que, o que você acha, doutora? Me parece um aspecto também relevante a gente destacar a questão de culpa, né? Fica se procurando muitas vezes culpado. Eu tenho um amigo que diz que culpa não serve para nada, a não ser para congelar a gente. Então, mas é importante a gente conseguir determinar a responsabilidade de cada sujeito no processo, não é isso? Ah, a culpa é dos venezuelanos que trouxeram, a culpa é do africano que ainda tem pólio lá. Não. Qual a minha responsabilidade que estou abrindo mão no meu país, que me oferece vacinação gratuitamente dentro de uma estrutura organizada de atendimento, que muitas vezes os outros países não têm, e é por isso que eles vivem essa situação extraordinária, que no nosso caso é de controle, seria de controle. Qual a minha responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto responsável por crianças que não têm autonomia ainda para tomar suas próprias decisões, na hora que eu abro mão da prevenção? Então, quando eu me infecto, eu fiz uma escolha se eu tive a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, acesso à vacina, né? E eu deliberadamente escolhi não fazer, essa responsabilidade é minha, pela minha infecção ou daquela pessoa pela qual eu respondo, não é isso? É minha, é de todos nós, na verdade, né? É de nós pais, nós profissionais de saúde, nós instituições de saúde. O Brasil tem uma história linda no programa de imunizações. É um exemplo, sempre foi um exemplo para o mundo inteiro. Não só porque pela magnitude do país e da quantidade de crianças que se vacina todos os anos, e não só crianças, agora adultos e adolescentes também. E a gente está falando, desculpa, está falando de vacinar no Rio de Janeiro e São Paulo, mas também no Xingu, numa aldeia indígena, né? Exatamente. É um país gigantesco, é o maior que muitas regiões, é maior que a Europa, eu acho, em termos de extensão geográfica. Quer dizer, tudo aqui é gigante. Até existe sempre uma brincadeira, né, que quando a gente vai falar do Brasil em outros lugares do mundo, as pessoas sempre começam dizendo para ti, é o maior do mundo, não? É o maior do mundo, sim, né? E em termos de vacinação, como todas as outras atividades de saúde, realmente não é fácil. É um país continental, como todos dizem, né? Mas alcançou introdução de novas vacinas muito rapidamente. É um dos países que tem um esquema de vacinação no seu calendário de vacinação mais completo no mundo. Alcançou a eliminação do sarampo e da polio e da varíola muitos anos atrás. Quer dizer, temos que fazer um trabalho nesse momento para não deixar que isto caia, porque seria realmente uma pena e é uma responsabilidade, como você disse, de todos nós. E o profissional de saúde ele tem que estar atento e tem que saber que os pacientes têm que ser vacinados contra a polio, têm que ser vacinados contra o sarampo. São doenças antigas, mas são doenças que estão aí ainda e que precisam e merecem atenção. Então, nós temos que fazer um trabalho de consciência de todos nós, para que isso seja realmente algo que esteja arraigado em nossas mentes, que nós temos que nos vacinar, como eu disse, você disse, todos dizem, temos uma vacina que é extremamente efetiva, temos uma vacina que é gratuita, ou seja, ninguém precisa pagar por essa vacina. Muitos países do mundo precisam se pagar por uma vacina. Nos Estados Unidos, o preço de uma vacina é algo exorbitante. Aqui no Brasil é de graça, todo mundo tem acesso a vacinas de mais alta qualidade, de graça. Então, tem que se vacinar. Essa é a nossa mensagem, tem que vacinar. E lembrando a importância de todo profissional da saúde, principalmente os médicos, de perguntarem para seus pacientes, de investigarem a situação vacinal de seus pacientes e, sobretudo, de prescreverem a vacinação, não é, doutora? Exatamente. E não contraindicarem.
porque vacina praticamente não tem nenhuma contraindicação. É muito raro o caso de uma contraindicação de vacina. Então, é prescrever e jamais contraindicar uma vacina. Ok. A Organização Pan-Americana da Saúde é, como a senhora bem colocou, uma organização com mais de 100 anos, muito importante, reconhecida internacionalmente. Temos o privilégio de tê-la lá, uma representante brasileira, a Ciro de Quadros, que infelizmente não está mais entre nós, né? É o ícone reconhecido no mundo inteiro como a grande liderança da erradicação da poliomielite e de implantação de programas de vacinação na América Latina, né? na Panamérica. Temos outros brasileiros lá também. O Brasil é um celeiro de cientistas, né? Isso é tão bacana a gente perceber. E eu queria, então, te pedir que deixasse um recado final a todos que nos assistem agora, que nos ouvem. Qual o seu recado para nós? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Para nós também, para mim, como brasileira e como funcionária da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, realmente foi uma honra poder estar presenciando todas essas atividades. Eu acho que nós temos vários recados em termos de saúde. Saúde é igualdade para todos. Mas, já que nós estamos falando de imunização, eu acho que o meu recado principal é que tenhamos todos, como profissionais de saúde, pais e pessoas de uma organização civil de um país, essa consciência de que saúde pública é algo de todos nós e que todos nós temos que lutar por ela. É uma obrigação nossa, é uma obrigação do país, é uma obrigação das autoridades de saúde que nós mantenhamos esses importantes avanços que nós tivemos em saúde pública, como, por exemplo, erradicar a polio e eliminar o sarampo. Não precisamos fazer muito, precisamos nos vacinar. E com a vacinação, nós vamos continuar mantendo essa eliminação. E, a partir daí, outras doenças nós vamos poder controlar e, talvez, eliminar, com todas as lições aprendidas com essas doenças que nós vivemos todo esse processo de eliminação e erradicação. Muito obrigado, doutora. Está aí o recado. É um prazer tê-la conosco. O prazer foi todo meu.